E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Leonardo Rezende e eu vou resolver com vocês algumas questões sobre diodo. Eu peguei essas questões de concursos do concurso EAGS, inclusive é um concurso interessante para quem é da área técnica, caso queira seguir carreira militar. Então vamos para a resolução deles. Considere o circuito abaixo onde no ponto A é aplicado um sinal senoidal de 40 volts pico a pico, frequência de 500 Hz. Bom, tem um sinal aqui no ponto A, que é o sinal de entrada, 40 volts pico a pico, ou seja, do pico positivo até o pico negativo, 40 volts, ou 20 volts de pico, tá? E 500 Hz é a frequência de oscilação dele. Tá? A forma de onda sobre o resistor está ilustrada abaixo, onde TC é o período de condução e TNC é o período de não condução. Então aqui eu tenho já o sinal retificado em meia onda, né? Passou pelo diodo, e aqui eu medi aqui na saída desse sinal, 19 volts, 2 milissegundos de não condução a condução. E diz o seguinte, TC, tempo de condução do sinal e tempo de não condução. Baseado-se nos dados acima, responda V para verdadeiro e F para falso para as afirmações abaixo. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. 4 afirmações que nós temos que analisar se são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Primeiro eu calculo aqui o período do sinal. O período é 1 sobre frequência, a frequência é 500, 1 sobre 500, 0,002, 2 milissegundos. Ou seja, o tempo necessário para formar o ciclo senoidal é de 2 milissegundos. Beleza. Primeira afirmação, TC é menor do que TNC. Analisando graficamente, a gente percebe isso, que isso é verdade, mas vamos à avaliação técnica. O diodo, o sinal tem 20 volts e após passar pelo diodo 19, ou seja, ele precisa de 1 volt para se polarizar. Então, no tempo que ele leva para chegar até 1 volt, ele não conduz. Ele só vai conduzir a partir do momento que ele chegar a 1 volt de DDP aqui. Ele chegou aqui em uma tensão, ela vai conduzir, a partir daí o sinal passa. Logo, ele perde um tempo, né? Embora o sinal ele tenha nível médio e o semiciclo positivo é igual ao negativo, ou seja, tem o mesmo tamanho. Nesse retardo de condução, o tempo de condução então passa a ser menor do que o tempo de não condução, afirmativa verdadeira. A corrente máxima reversa do diodo é de 1,9 mA. Bom, quando esse diodo está em polarização reversa, ele é um aberto. Não passa corrente. Se não tem corrente, a corrente no resistor é zero, a tensão no resistor é zero. Né? Mesmo que tivesse uma tensão, ao encontrar o diodo, essa corrente reversa ela vai ser muito baixa por conta da polarização reversa. Então, por essas e outras, essa afirmativa é falsa. A tensão VAB para a transição da não condução para a condução do diodo é de 1 volt. Verdadeira, porque, olha só, o tempo de não condução para a condução, ou seja, o tempo que ele demora para conduzir, né, é a tensão, né, necessária para que ele conduza, é de 1 volt, que é a diferença do sinal de entrada para o sinal de saída. Então, essa afirmativa está correta. Se o diodo for invertido de modo que o cátodo fique conectado ao ponto A, TC ficar maior que TNC? Não. Vai continuar a mesma coisa, só que ele vai deixar passar o semiciclo negativo, tendo aquele mesmo atraso de 1 volt. Tá? Então, falsa. Próxima questão. É uma questão do ano de 2019. Qual a finalidade do diodo D1 na figura apresentada abaixo? Bom, vou fazer uma breve descrição desse circuito. É um circuito transistorizado, conectado, né, o coletor conectado no relé. A função é, ao esse transistor se polarizar, ele vai gerar uma corrente que vai passar por esse relé e, em função de campo magnético, essa chave vai ser fechada e aí vai acionar o que tiver conectado aqui desse lado. Para a gente, isso não importa inicialmente é só analisar a função do diodo. Nessa condição, quando esse transistor conduzir, a corrente vai passar no sentido de cima para baixo, ela não passa pelo diodo porque ele está em polarização reversa, passando pela bobina do relé. Essa bobina do relé energiza o relé, fecha essa chave e o circuito funciona. Vamos ver agora quais são as opções para a gente analisar qual é a correta. A função desse diodo é regular a tensão aplicada à bobina do relé? Não. O diodo que faz isso é o diodo Zener. B. Fornecer o correto valor de tensão para acionamento do relé? Não. Evitar que a tensão induzida pela bobina do relé queime o transistor Q1? Sim. E por quê? Essa bobina ela vai carregar. Então ela vai ter energia. Só que enquanto estiver conectado na fonte, ela não descarrega essa energia em cima de ninguém. No momento que esse circuito, por algum motivo, tiver uma falha na alimentação, essa bobina ela vai reverter a polaridade, ou seja, ela está polarizado mais em cima, menos embaixo, ela vai inverter
e vai gerar uma corrente no sentido contrário dela. Essa corrente não passa porque o diodo está polarizado de forma reversa, ele não vai deixar passar. Só que ela não deixa passar, correto? Só que se não tivesse aqui, essa bobina descarregaria de forma exponencial, porque a descarga dela é exponencial em cima do transistor, que é sensível à variação brusca de tensão. Logo, esse circuito queimaria, ou seja, ela é um dispositivo de evita que ocorra a tensão induzida da bobina, caso haja falta de energia. E D, polarizar adequadamente o transistor, pois sem ele não existe tensão no coletor, não. Isso é falso. Vamos lá. Considerando o diodo D, da figura abaixo, como ideal, qual a tensão positiva de pico de saída sobre a carga? Bom, a gente tem aqui um capacitor, tá, que ele vai carregar. No momento que ele carregar, ele vai fornecer uma tensão para esse ponto do circuito. Essa tensão é de máximo 15 e menos 15, né? Pico ascendente 15, pico descendente menos 15. Só que tem um detalhe, né? Vou mostrar aqui. Quando chega em 5, o diodo começa a conduzir. Até chegar a 5, a tensão anodo cátodo é menor que 0,7, ou seja, menor que 0 no caso, porque ele é ideal. Então, enquanto a DDP não chegar a 0, ele não conduz. Ou seja, então o sinal passa direto para a carga. No momento que chegar a 5 volts aqui, o diodo entra em curto. Essa fonte fica em paralelo com R, em 5 volts, independente da tensão que chegue, a fonte de 5 volts está acionada, ela vai passar apenas 5. Quando chegar o semiciclo negativo, essa DDP vai ser menor que 0, porque aqui vai ficar negativo, e aqui 5, a diferença vai ser sempre negativa, o diodo fica aberto nessa condição, o sinal passa todo para o outro lado. Por isso que ele pergunta aqui qual a tensão positiva de pico, essa tensão é 5 volts positivo, tá certo? Uma questão aqui de diodo de retificação de meia onda, né? A transformador, então eu tenho aqui um transformador, eu tenho um gerador de 50 volts RMS. Primeiro passo, pessoal, é transformar isso para valor de pico, porque ele pede aqui o valor da tensão média, que é o VDC, está até aqui a dica aqui embaixo, o VDC trabalha com valor de pico. Então, eu pego esse 50, multipliquei por raiz de 2, deu 70,71 volts. Boa! Agora, o que eu faço? O transformador tem uma relação de 4 para 1. Então, eu uso essa fórmula de relação de transformação V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2. V1 eu tenho, acabei de calcular aqui. V2 eu quero. 4 para 1 porque a relação é 4 para 1. A cada 4 espiras do lado primário do transformador, tem uma espira no secundário. Então, por isso que é a relação de 4 para 1, 4 sobre 1. Cheguei aqui que o V2 é 70,71, fiz aqui a multiplicação cruzada, 17,7 volts. Aqui, o problema não fala que o diodo é ideal. Eu não considero, mas se você considerar, vai chegar mais próximo da resposta. Tá? Então, eu considerei o diodo real, eu fiz a queda de tensão aqui, cheguei em 17 volts, que é meu valor de pico, multipliquei por 0,32, cheguei a 5,44. 5,44 não tem resposta, foi aquilo que eu falei. O problema considerou o diodo ideal, então seria 17,7 vezes 0,32. Tá? Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 17,7 vezes 0,32. 5,6, tá? Então é isso, ele considera o diodo ideal, mas mesmo que você não considere, você vai ver que a resposta mais sólida é a resposta 5,6. E vamos aqui para uma questão de 2017, onde eu tenho retificação de onda completa a transformador. Né? Eu tenho aqui um transformador que não tem uma relação de transformação, mas eu tenho como saber, porque o secundário eu tenho 4 espiras e no primário eu tenho 2 aqui na simbologia. Né? Mas isso não interfere na nossa análise. Quando chegar aqui, a metade do sinal vai para cima e a metade para baixo, ou seja, acaba ficando do mesmo valor da entrada. Então, eu coloquei aqui Vin, tá? Tem um ciclo de T0 a T1, que é o semiciclo positivo, T1 a T2, semiciclo negativo. Ponto 1, chegou o meu sinal. Em fase aqui, ó, esses pontos indicam que o sinal chega em fase com a entrada. Então, aqui é minha referência 0, está até errado. Então, ele chega em fase no ponto 1. No ponto 2, ele chega com inversão de fase. Por quê? Porque a minha referência está acima, então ele vai ficar o quê? Com um ponto abaixo da minha referência, logo ele vai inverter fase em relação à entrada.
Toda vez que acontecer isso, eu tiver um center tape nessa condição, o sinal de que vem para baixo ele vai sempre vir invertido em fase em relação à entrada. Bom, ponto 3, a gente sabe o que? Fizemos um exercício agora, ocorre a retificação de meia onda, tá lá. O semiciclo positivo vai passar, o semiciclo negativo será cortado. No ponto 4, a mesma coisa, lembrando que o sinal está invertido. Logo, o semiciclo negativo vem primeiro, é cortado, o semiciclo positivo passa. E, finalmente, aqui no resistor chega o sinal 5, que é a soma do 3 com 4, gerando esse aqui. Vamos agora, então, depois de toda essa descrição do que acontece no circuito, analisarmos as opções para vermos qual é a correta. De T1 a T2, RL está sendo alimentado? Correto. Aqui, ó. Na verdade, RL é alimentado o tempo todo, porque ele recebe o sinal pulsante. Mas, de T1 a T2, está certo. B. De T0 a T1, o diodo D2 está conduzindo. Está aqui embaixo, ó, o diodo D2, o sinal referente a ele é o 4. De T0 a T1 é o primeiro semiciclo, ó, T0 a T1. T0 a T1, ele não está conduzindo, então é falso. C. Os diodos D1 e D2 conduzem no mesmo semiciclo do sinal de entrada? Não. Ó, eles conduzem diferente. O diodo D1 conduz no primeiro. O D2 está cortado no primeiro. D1 está cortado no segundo. D2 está conduzindo. Não. A corrente por RL passa a cada semiciclo de entrada em sentidos alternados? Não. Ele virou um pulsante, o sinal que a gente chama de pulsante, e não tem semiciclo negativo na carga RL. Logo, essa afirmativa é falsa. Tá certo, pessoal? Então, resolvi com vocês algumas questões sobre diodos. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, uma observação, quiserem um assunto específico, coloquem nos comentários desse vídeo. E se inscrevam no canal para que eu possa fazer mais e mais aulas para vocês e sanar essas dúvidas de forma geral. Se tiverem também algum assunto específico, é só colocar nos comentários na descrição. E lembrem de uma coisa, podem tirar tudo de nós, menos o conhecimento. Um forte abraço a todos.